Samir, né? Samir Patrício, ele tem graduação em tecnologia em rede de computadores pela Fama, especialista em telecomunicações pela ESAB, tá? Atua como analista de redes na RNP, né? Que é a Rede Nacional de Pesquisa. Tá? Atualmente ele é analista de TI na Unifap, né? Mas ele está em cooperação técnica com o Instituto Federal de Santa Catarina. Tá? Então, né, eu passo a palavra para o nosso palestrante, tá, Samir? Seja bem-vindo e, né, e fique à vontade. Obrigado, Elvis. Boa noite a todos. Alguns aqui na sala virtual já devem me conhecer, talvez eu já tenha sido professor de vocês, alguns não. Tá? Como o Elvis falou, meu nome é Samir, eu sou graduado em redes, eu sou analista de TI da universidade. Hoje eu estou aqui em Joinville, no Instituto Federal de Santa Catarina, num acordo de cooperação técnica. Tá? Ele pediu para que eu falasse para vocês uma introdução sobre a internet das coisas, sobre o termo internet das coisas, introduzir, falar um pouco sobre ele. E esse é um dos assuntos que é um dos meus hobbies favoritos, ou seja, apesar de ter pouca relação com a minha área específica, com a minha graduação especificamente, mas é um hobby que eu venho estudando e praticando muito antes de ter ido para a graduação, né? Ou seja, desde ali da minha adolescência. Então, ou seja, eu já tenho um certo gabarito em cima sobre a questão sobre a internet das coisas, o que é e como isso afeta o nosso dia a dia, tá? Então, começando, a gente precisa entender, primeiro no conceito de redes, computadores é o que há, ou seja, a gente tinha ali no início, em meados da década de 80, a gente tinha as primeiras redes de computadores sendo construídas, os primeiros protocolos de comunicação de dados a longa distância sendo construídos, sendo desenvolvidos, protocolo TCP/IP, né, a pilha de protocolo TCP/IP sendo desenvolvidos para que haja comunicação de dados ali. Então, a princípio, a gente tinha a comunicação de dados, as redes de comunicação de dados, algo que era restrito somente aos computadores, ou seja, computador da universidade A falando com a universidade B, falando com o instituto C, com o departamento de um órgão D. A gente tinha no início essa internet bem nichada. Geralmente em institutos de pesquisas, órgãos de desenvolvimento. Isso, quando eu falando aqui para vocês, é num cenário, por exemplo, dos Estados Unidos, um cenário americano, tá? Porque no Brasil mesmo ele só veio chegar para cá já no início da década de 90. Mas ali no início da década, no meados da década de 80, a gente já tinha as primeiras comunicações de dados utilizando, mas era basicamente para comunicação de computadores, troca de dados entre computadores. Ok, mas o que isso tem a ver com a internet das coisas, né? Mas a gente vai prosseguindo com um pouco desse histórico, né? E aí a gente fala IoT, é do tempo que a vovó andava de skate. A gente tem ouvido muito o termo IoT, de internet das coisas, né? Internet of Things, muito em voga recentemente. No entanto, é um termo muito velho. Ou seja, por isso que da frase do tempo que a vovó andava de skate, né? A gente tem ali um termo, ele citado oficialmente, né, em 99, ou seja, quando eu digo citado é porque ele fez parte de um paper, ou seja, um artigo de dois pesquisadores que desenvolveram um meio de comunicação RFID para a indústria, que foi usada pela P&G, que é uma grande fabricante multinacional. Então, utilizou para fazer controle. Pode falar. P&G Pocket Gamble. Isso, eu acho que é fabricante de produtos de primeira higiene, né? Fraldas, absorventes, essas coisas do tipo. Então,
ela foi citado ali com 2 pesquisadores, e a gente tem que também ter em mente que quando a gente cita o termo pesquisador, não quer dizer que o pesquisador ele trabalhe diretamente dentro de uma universidade. Esses pesquisadores, eles trabalhavam dentro da fábrica da P&G, eles trabalhavam para a P&G. E eles desenvolveram um protocolo ali de comunicação, usando o RFID para poder ter um controle maior sobre os produtos em armazenagem deles, entendeu? Então, quando eles fizeram esse paper em 99, foi que o termo foi cunhado, ou seja, foi dito pela primeira vez, na internet das coisas. Só que, no entanto, coisas com a mesma definição, elas existem desde o início da década de 90, final da década de 80, ali em 89 e 90. Esse cara que vocês estão vendo a foto aí, que é o John Ronke, ele foi desafiado. Ainda em 89, ele foi desafiado, ele participou, o John Ronke, ele participou de grupos de trabalho, né, os chamados GTs, né, para desenvolvimento de protocolos de comunicação de dados. Então, na época, ele foi, digamos assim, abre aspas, desafiado para participar de uma feira no ano seguinte em que ele tinha que demonstrar algum tipo de comunicação de dados durante uma feira lá, uma feira americana. Só que ele foi muito além. Ele fez com que uma torradeira fosse controlado por um computador, ou seja, ele desenvolveu uma torradeira, a torradeira não, na verdade ele desenvolveu somente os mecanismos que iam comandar a torradeira, porque a torradeira já existia. E ele desenvolveu os mecanismos que iam controlar a torradeira e comunicando com o computador, e ele enviava os comandos para o computador, assar o pão, para ligar e desligar a torradeira. Ou seja, isso a gente está falando praticamente 10 anos antes do primeiro termo ser cunhado, porque as coisas que se faziam, que já tinham essa mesma definição de IoT, era muito mais na área de eletroeletrônica do que propriamente na área da computação. Hoje a gente já tem uma convergência muito maior entre todas essas áreas da engenharia, de engenharia, ciência da computação, matemática, a gente já tem uma convergência muito maior, né? Muito maior. Então ele fez isso em 1990, ele foi na feira, desenvolveu, demonstrou a torradeira, inclusive essa foto é uma das fotos, desculpa, está em baixa resolução, mas 1990, né? A gente não tinha iPhone ainda para estar tirando foto. Então, ele desenvolveu essa torradeira controlando por um microcomputador lá, mandava os comandos para ela e ela executava. Tanto é que fez, digamos assim, um frisson muito grande nessa feira, que no ano seguinte uma outra equipe desenvolveu um braço robótico para inserir o pão nessa torradeira. Então ficou meio que isso, né? E isso acabou uma coisa puxando a outra. Ele desenvolveu a torradeira, alguém viu isso, algo bacana, legal. Vou desenvolver algo também que possa inserir o pão na torradeira. De repente, no futuro, algum braço robótico que passe a manteiga no pão ou coisa do tipo. Então, o IoT é basicamente isso. São pequenos dispositivos para executar tarefas controlados remotamente, tá? Mas e aí, na indústria, tem IoT? É onde você nem imagina é que tem realmente IoT. É porque a gente está no ambiente doméstico, a gente não consegue ver essas pequenas coisas de pequenos atuadores, pequenos objetos que fazem algo ser controlado remotamente. Inclusive, o termo IoT ele é considerado como o motor da indústria 4.0, ou seja, a indústria, chão de fábrica lá, onde a gente tem aquele monte de operário apertando parafuso, rodando manivela, fechando caixa, coisas do tipo, eles estão sendo substituídos justamente por conta dessas tecnologias de IoT. E a gente também tem que ter em mente que IoT não significa que é um objeto minúsculo, não. IoT pode ser algo muito grande, uma cabine, um braço robótico. Talvez alguns de vocês já tenham visto vídeos ou fotos de montadoras de automóveis em que tem uma parte da montadora em que o carro ele é montado, onde entra o chassi e as placas metálicas são todas soldadas.
no carro. Essas placas, elas não são soldadas por seres humanos, elas são soldadas por braços robóticos. Isso fez com que o tempo de produção de um veículo demorasse bem menos do que anos atrás, né? A gente não precisa ter uma pessoa soldando placa por placa o veículo, o carro entra, os braços robóticos começam a soldar as placas. E aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês observarem, né? A Huawei, que é a fabricante de celulares, não só de celulares, é uma empresa da área de telecomunicações, ela fabrica celular, notebook, equipamentos de infraestrutura para redes de dados, para rede de telefonia. Eles inauguraram uma fábrica na China que, graças ao uso de IoT, eles conseguem produzir um celular a cada 28 segundos e meio. Ou seja, a fábrica todinha tem, ao todo, se eu não me engano, 14 operários, que são somente para administrar, gerenciar e operar os maquinários que tem dentro da fábrica. E a fábrica ela é totalmente automatizada, ela produz a cada 28 segundos e meio, ou seja, a cada 1 minuto sai um celular pronto da fábrica, ou seja, embalado, montado, embalado, encaixotado, já pronto para ser distribuído para venda. Outro exemplo que a gente tem são os armazéns automatizados da Amazon. Eu não sei se aqui no Brasil deve ter com certeza também esses armazéns da Amazon, mas o exemplo que eu vi era de um armazém nos Estados Unidos em que o papel do ser humano era somente botar a caixa em cima do robô e o robô caminha por todo o armazém e sabe para onde deve caminhar e deixar aquela caixa. Você leva em consideração, por exemplo, eu não estou falando de um armazém que tem 10 metros por 10 metros de área. São armazéns que são quilométricos, tanto que as pessoas se locomovem dentro do armazém usando pequenos carros elétricos para poder chegar de uma ponta a outra. Então, o ser humano apenas põe a caixa em cima do robô e o robô se encarrega de levar até onde o seu destino ali, o destino ali para onde ele tem que ir, né, para fazer a logística, né? Algumas empresas também de logística, como DHL, FedEx, também utilizam esse tipo de automação para fazer triagem de pacotes, objetos de acordo com peso, tamanho, volume, para determinadas áreas. Se é carta, encaminha para cá, se é um peso pequeno, volume pequeno, encaminha para cá, se for maior, encaminha para lá, e coisas do tipo. Tá? E aí, a gente tem IoT em casa? Tem. Também, da mesma forma que a gente tem nas fábricas há bastante tempo, a gente também tem IoT em casa. Google Assistant, Alexa, Siri, eles estão aí para isso. A gente tem pequenos dispositivos em casa, apesar de IoT em casa ser mais recente que nas fábricas, ainda assim ele tem um tempo considerável, aproximadamente uns 10 anos já que esses dispositivos eles começaram a ser introduzidos dentro das casas, né? A gente tem o Chromecast, isso, inclusive, a gente acha que já está na versão 3 do Chromecast, é um dispositivo excepcional, principalmente para as primeiras televisões que não tinham ali suporte a Smart TV, e a gente botava um Chromecast e você transformava ali a sua televisão simplesmente numa Smart TV com comandos de voz, para fazer streaming de vídeo, para fazer streaming de áudio, exibir fotos ou coisas do tipo. A gente já usa o Chromecast para isso. E hoje em dia, inclusive, apesar das TVs, na grande maioria hoje, serem Smart TVs, a gente cai num pequeno probleminha. Múltiplas plataformas, muito segmentado, significa que o tempo de vida de uma plataforma acaba morrendo muito cedo. Eu vou dar um exemplo prático. Hoje você compra uma televisão, ela pode durar 3, 4, 5 anos, porque você acaba não podendo usufruir das suas funções de Smart TV, porque o fabricante deixou de dar suporte ao sistema operacional e o aplicativo deixou de funcionar e você não tem mais como utilizar tal aplicativo, porque, por exemplo, o aplicativo do YouTube, ele tem tempo de vida útil por TV, o YouTube deixou de dar suporte
aquele SO daquela TV ficou desatualizado. Aí a gente dá uma sobrevida com isso, com um Chromecast. Eu mesmo já tive uma televisão que durou 10 anos na minha mão e eu só fui dando sobrevida com ela para poder utilizar só usando o Chromecast. No cantinho lá em cima, que é um aparelhinho que está escrito Nest, esse foi, digamos assim, considerado o primeiro IoT de ampla fabricação e popularização. Era de uma startup americana chamada Nest, e ela desenvolveu esse dispositivo aí, que nada mais é, claro, aqui no Brasil isso não é comum, mas nos Estados Unidos é um controlador de temperatura, né? Um termostato. Nas casas americanas tem bastante termostato para regular a temperatura da casa, porque para aquecer a casa ou para resfriar a casa, né, dependendo de onde a pessoa mora lá nos Estados Unidos. Então ele ficou bastante popular. Por quê? Porque os termostatos que tinham na época eram termostatos, digamos, analógicos, mas totalmente mecânicos, onde tinha ali um potenciômetro lá dentro, que é para uma resistência que aumentava e diminuía para você aumentar e diminuir a temperatura. E veio o Next, uma startup, criou o equipamento em que você tinha toda essa interface digital para aumentar e diminuir a temperatura e você poderia comandar ele pelo celular. No momento que você comandava ele pelo celular, aquilo ali já foi novidade, porque isso é em 2010. O primeiro iPhone, acho que apareceu em 2007, 2008, por aí. Então, em 2010, você já tem um equipamento na sua casa que você possa controlar por telefone, já era completamente novidade, algo bem surreal para a época. Tá? E por último, a gente tem embaixo um aparelhinho chamado Sonoff. Esse aí é muito popular, porque é fabricação chinesa, também tem réplicas na internet para você comprar, que é um equipamento que você também controla pelo celular, você ali para ligar uma lâmpada, desligar uma lâmpada, ou seja, esse Sonoff é apenas um interruptor. Você põe ali, adapta na sua rede elétrica e você consegue ligar, desligar um aparelho somente demandando comandos pelo controle celular. E aí, com o tempo, esses equipamentos eles deixaram de ter uma simples interface proprietária, ou seja, por exemplo, antigamente eu queria ligar e desligar alguma coisa, eu tinha que usar o aplicativo do Sonoff. Aí se você tivesse uma lâmpada da Philips, aí você tinha que ter o aplicativo da Philips. Aí tem que ter um monte de aplicativo para ligar os seus diversos dispositivos dentro da sua casa. Aí vieram os assistentes pessoais digitais, né? Google Assistant, Alexa, Siri. Então, a maioria desses dispositivos eles já conseguem se comunicar com esses assistentes pessoais e executar comandos a partir deles. Ou seja, você manda a Alexa ligue a luz do meu quarto, e aí a Alexa entende que você tem que ligar aquele Sonoff que está lá no seu quarto, e aí ela vai lá e liga. Alexa, abra a porta da minha casa. Alexa, tem todos esses comandos que a gente utiliza com esses assistentes pessoais digitais, a gente consegue agora fazer também, controlar também os nossos dispositivos IoT em casa. Tá? Mas aí a gente pensa assim, mas nem parecem tantos. É porque a gente ainda não tem assim, uma visão mais ampla das coisas, de onde que a gente encontra IoT. Né? Hoje a gente pode considerar que tudo aquilo que a gente comanda remotamente é um IoT. Tá? Aí a gente fala assim, mas nem parecem tantos, ou seja, mas tem muitos. Aí eu pego um dado lá do site do estatista, que ele diz o seguinte: projeção de gastos com IoT até 2023 é de 1,1 trilhão de dólares. Isso é uma projeção mundial. Ou seja, a IoT é algo que já está presente no mundo todo. Está presente no mundo todo. A gente tem milhares e milhares de dispositivos IoTs que a gente a gente pode até não saber, mas que provavelmente no futuro a gente vai acabar usando, e já estão sendo usados. A gente já pode, por exemplo, algumas câmeras de segurança, a gente já consegue visualizar pela nuvem, pela internet, a câmera de casa.
alguns comandos remotos para você desligar uma lâmpada em casa, algum comando remoto para que você possa abrir ou fechar uma porta. E aí a gente tem outros dados. Até 2019, a gente contabilizava 620 plataformas. O que são? São plataformas, são, na verdade, ecossistemas de dispositivos IoT que conseguem nativamente conversar com si só. Então, a gente tem como plataformas como, por exemplo, de grandes cloud providers, né? Ou seja, dos grandes provedores de nuvem, como o Azure da Microsoft, Oracle, Google Cloud Platform, AWS da Amazon. Então, todas essas que eu estou citando, que são os mais comuns, eles já têm integração nativa para que você desenvolva seu dispositivo IoT e usem a infraestrutura para eles. Use sua infraestrutura nele sem precisar estar se preocupando com isso, ter que fazer uma infraestrutura para os seus dispositivos. Tá? E aí, em 2018, haviam 22 bilhões de dispositivos IoT conectados na internet. Então, esse número só leva em consideração quantos dispositivos estavam conectados na internet, tá? Em 2018. Isso a gente não leva em consideração, por exemplo, dispositivos IoTs, né, que embora o nome seja internet das coisas, né, mas pode supor que eles também estejam offline, não estejam conectados, estejam trabalhando com eles de maneira de rede, de maneira que esteja numa rede local, entendeu? Então a gente tinha 22 bilhões de dispositivos, ou seja, são quase mais de 3 vezes a população mundial, né? A população mundial, ou seja, a gente teria que ter 3 dispositivos por habitante se fosse distribuir isso por todo o planeta. 3 dispositivos por habitante, tá? E aí, só que a gente tem um detalhe. A gente acha muito legal a gente ter um dispositivo IoT, a gente ter a nossa casa conectada, a gente consegue fazer a visualização tudo via câmera, fazer com o controle dos nossos dispositivos, da nossa cafeteira, da nossa televisão, do nosso ar-condicionado, da nossa lâmpada, da nossa porta, tudo pelo celular, tudo por controle remoto, ou tudo por um aplicativo na web, mas nem tudo são flores. E a gente tem uma pegadinha. No nome IoT, o S é de segurança. Mas que S? A IoT não tem S? Pois é, assim como também não tem segurança. Então, qual é o maior problema? Assim como, por exemplo, a internet, que foi as primeiras redes de dados ali na década de 80 e 90, não se preocupavam em segurança, a gente só queria conectar as nossas coisas, a gente só queria transmitir dados pelos nossos computadores, de um computador para o outro. Ninguém estava preocupado com segurança. Né? É a mesma coisa com o IoT. A gente quer conectar nossas coisas na internet. Eu quero conectar o meu sofá na internet. Eu quero conectar a minha cadeira, minha mesa na internet. Beleza, vamos lá, vamos conectar. Só que aí a gente depois percebeu um problema. A gente precisa se preocupar com segurança. Por quê? A gente pode simplesmente ter uma casa invadida por conta de que a gente tem ali uma série de dispositivos em casa que pode abrir a porta, pode fechar a porta, pode abrir janela, pode ligar alarme, pode desligar alarme, e a gente acaba tendo essa vulnerabilidade se não tem se a gente não tem essa preocupação com a questão de segurança, a gente acaba deixando uma vulnerabilidade para quem é mais esperto conseguir adentrar seu imóvel e fazer isso. Tem um caso clássico que é de um fabricante de automóveis que conseguiram fazer o desligamento remoto do carro que era conectado na internet. Inclusive, é um fabricante de automóveis, que não é brasileiro, mas produz carros aqui no Brasil, né? E tinha a funcionalidade de ligar o carro remotamente, colocou, na verdade, tinha um controle remoto que se ligava o carro, e esse veículo ele também tinha uma central multimídia que se conectava na internet. E aí o que se conseguiu? Fizeram-se um teste de simulação de segurança, né, e conseguiram que desligassem os motores do carro, ou seja,
todo veículo ele tem uma rede interna para se conectar, não para a gente usar, para gente usar. É uma rede interna que é chamada de CAN bus, que é somente para a central eletrônica do veículo se comunicar com todos os sensores, dispositivos do carro para poder manter o bom funcionamento do motor. E acontece que por meio dessa central multimídia que estava conectada na internet, os atacantes conseguiram ter acesso, por meio dessa central multimídia, a essa rede da central eletrônica do carro e conseguir desligar motor, ligar motor, conseguir as chaves de segurança do alarme do carro. Então, a gente é uma das brechas possíveis. Então, para a gente ter objetos conectados na internet, a gente também precisa pensar na segurança desses objetos. E aí a gente tem, mas quem desenvolve a IoT? Por que a gente está acostumado que quem hoje desenvolve a IoT, na sua grande maioria, são, por exemplo, fabricantes de TV, fabricantes de geladeira, por exemplo, minha TV agora eu vou conectar na internet. Minha geladeira agora vai ser conectada na internet. Ou seja, o fabricante lá que estava acostumado a construir TV, construir geladeira, ele não está preocupado com segurança, porque isso não era um requisito antes, quando ele não tinha geladeiras conectadas na internet. Qual era o maior problema da geladeira? Era só conectar na tomada e pronto, acabou. Então, no momento que você põe uma geladeira na internet, você tem que também se preocupar com os protocolos de segurança, o que essa geladeira vai fazer, como que ela vai se comunicar, tá? Quem mais desenvolve? São os makers, né? Os makers hoje em dia são a mesma coisa que antigamente se chamava de hobbyista, né? O cara que só faz isso por hobby. Os makers são pessoas que fazem por hobby. Ele desenvolve ali um produto, às vezes é para si próprio. Ele desenvolve um IoT lá e para se comunicar na internet, só que é para uso próprio. Só que de repente é uma ideia interessante e aí ele começa a desenvolver essa ideia e vender como um produto. Só que no momento que ele começa a vender como um produto, aí começa a aparecer as brechas de segurança. Então, segurança, como diz na frase, não costuma ser o foco no desenvolvimento desses produtos por essas pessoas. Então, é algo que tem que ser feito pensado. Se você vai desenvolver um dispositivo IoT para virar um produto efetivamente, você tem que pensar também na questão da segurança do seu produto. Aí, quando eu digo a questão de segurança, o que a gente pode ter, por exemplo? Se seu dispositivo vai conectar com algum servidor na nuvem, então tenha certeza de que essa comunicação ela vai ser criptografada, porque senão você fica com os dados expostos. Se você está, por exemplo, você está na rua e pelo celular quer mandar, precisa trancar e destrancar a sua casa, ou verificar se está trancado, geralmente você precisa de um código de segurança para o dispositivo ativar ou desativar um alarme. E esse código, se ele estiver trafegando na rede sem nenhuma criptografia, é passível de ser capturado. E aí, se ele for capturado, o atacante pode simplesmente desativar o alarme da sua casa e entrar. Esse é só um exemplo, tá, gente? Mas a questão de segurança ela não é só a questão da criptografia, mas sim vários outros fatores que envolvem, por exemplo, brechas relacionadas ao software, tudo mais, testes de software, coisas do tipo. Então, sempre que for pensar em desenvolver o IoT, ou até fazer aquisição de um dispositivo IoT, a gente tem que observar qual é a segurança que aquele dispositivo oferece para você não ter problemas no futuro. Tá? E aqui alguns problemas que a gente pode enfrentar com IoT relacionados à segurança. O DOS, que é o ataque de negação de serviço. O DOS, ou seja, eu sei que aqueles dispositivos estão na rede, eu sei os endereços deles na rede, e eu começo a fazer um ataque massivo para, de repente, sabendo como ele foi implementado, vamos supor que seja uma trava eletrônica conectada na internet. Aí você sabe que se ele tiver um ataque DOS massivo, que ao
chegue, por exemplo, a estourar a pilha de memória dele e ele entre no modo de vulnerabilidade e destranque a trava por conta disso. Ou seja, ele sofreu um ataque de DOS e por conta disso ou ele fica indisponível ou esse ataque de DOS... Inclusive, isso me lembra, há um tempo atrás, os dispositivos switch. Para quem é aluno do curso de redes, deve saber que a diferença entre um hub e um switch. Tá? Um hub é um repetidor multiportas e um switch não. Então, tinha uma vulnerabilidade antiga, principalmente nos switches da Tricon, que funcionava com Conware, é que se você conseguisse fazer um ataque DOS em uma das portas do switch, ele entrava em modo chamado fail-safe, que é quando ele estourava o limite de memória da tabela MAC. Ele entrava em modo fail-safe e nesse modo fail-safe ele deixava de trabalhar como switch e passava a trabalhar como um hub, um repetidor multiportas. Nesse momento que ele passava a trabalhar no modo fail-safe, o atacante passava a utilizar uma das portas para fazer captura de dados, ou seja, se aquele switch fosse, por exemplo, um elemento central da rede, passasse todo o tráfego ali e aquele switch sofresse por esse problema e o atacante, todo o tráfego que passasse por ele, o atacante ia conseguir capturar, né, ia conseguir fazer análise de dados e pegar a senha que estivesse passando sem nenhum tipo de criptografia, tá? O jamming, que na verdade é uma técnica para você fazer embaralhamento de espectro, ou seja, você está ali se comunicando, o seu dispositivo IoT se conecta via uma rede sem fio, e o jamming é um dispositivo que vai acabar causando um ruído para atrapalhar essa comunicação. E aí, dependendo de como esse dispositivo trabalha, se ele, de repente, se eu estou trabalhando se eu estou sem comunicação, por exemplo, com um servidor na nuvem, ele, de repente, ele tem uma brecha de segurança conhecida que só pode ser explorada se ele não tiver comunicação com o servidor, por exemplo. E o jamming, na verdade, ele vai gerar esse ruído para evitar essa comunicação com o servidor. E você acaba fazendo com que aquele dispositivo fique indisponível na sua casa, no seu local lá. Tá? O outro caso também, ainda envolvendo rede sem fio, é a interceptação de dados. Se você não usa nenhum tipo de criptografia, você está passível de ter seus dados interceptados. Então, esse é um dos problemas também, interceptação de dados. Uso do device como ponte para ataques em outros dispositivos. Esse é o caso que eu citei, por exemplo, lá da montadora de veículos. Ou seja, o IoT lá era a central multimídia conectada na internet. E ele foi usado como ponte para fazer um ataque em outro dispositivo que era a rede de dados do veículo, própria do veículo, entendeu? A rede CAN lá do veículo. E o outro tipo de ataque que é relacionado à própria segurança física do dispositivo, né? Alguém ir lá e sabotar, vamos supor que você tem uma plaquinha Raspberry num determinado local e ela fica facilmente acessível de maneira fisicamente falando, ela fica acessível. Então, o atacante, de repente, pode ir lá, capturar aquela placa, modificar o firmware dela, ou os dados dela, depois devolver ela para o lugar, e essa modificação do firmware pode fazer com que ele tenha instalado um malware que possa capturar dados e enviar para um servidor pirata ou coisas do tipo, né? Ou seja, isso também é um tipo de ataque relacionado à segurança física. Você ter acesso físico ao dispositivo para fazer alterações nele. Legal, gente? Então, toda vez que a gente for fazer aquisição de dispositivo IoT ou a gente for mesmo desenvolver um dispositivo IoT, a gente tem que, juntamente com o produto, pensar nas questões relacionadas à segurança de dados, tá? E aí, como é que a gente começa no IoT? Óbvio, pelo básico. A gente tem 3 formas aí que eu elenquei para se começar para se começar a desenvolver no IoT. A gente tem primeiro as plataformas de desenvolvimento, a gente tem os microcontroladores e por último a gente tem os SBCs. Vou mostrar para vocês. As plataformas as plataformas de desenvolvimento
tem uma em específico que eu gosto de usar para fazer prototipagem, sem precisar ter placa em mão, não sei, é só para ver, só para fazer o conceito da ideia, para ver se ela pode ser funcional ou não. É o Tinkercad. Vocês podem procurar com esse nome aí na internet, o Tinkercad, que ele é da Autodesk, é a mesma desenvolvedora do AutoCAD. Ela tem essa plataforma, você faz um cadastro lá, e aí você pode montar, pegar sua plaquinha de Arduino, montar, colocar os componentes eletrônicos que você julgar necessário, né? E você tem a opção ali, código, em que você vai digitar o código que você quer e iniciar uma simulação, tá? E pode iniciar a simulação para ver se você consegue ou não, tá? Então, a princípio, essa plataforma, se você não tem acesso às placas, não tem acesso a componentes eletrônicos, ela é excelente para você começar a desenvolver uma ideia e no futuro, se você conseguir as placas, conseguir os componentes, tudinho, e você faz a prototipagem real e vê se tudo ocorre de acordo com a simulação que você fez na plataforma. Ou seja, é tudo online, tá? Tem outras que também são offline, como o Fritzing, né, que você pode fazer ali offline, você baixa, instala o computador, só que aí você tem a limitação que, por exemplo, componentes mais novos você não vai ter no offline, a menos que você atualize. Aí, se o desenvolvedor também não quiser mais atualizar a biblioteca, você fica meio perdido ali. E o Fritzing, ele é open source, tá? E a gente tem aqui o Tinkercad. A gente tem os microcontroladores, essas são as placas físicas. Então, a gente tem vários tipos de microcontroladores, tá, no mercado. Esses que eu coloquei aqui, eu coloquei 4 para vocês, são as plataformas mais comuns que a gente encontra. A gente tem o Arduino, e o Arduino tem várias versões, tem a versão Uno, tem a versão Nano, tem a Nano Pro, tem a Lilith, ou seja, tem várias versões do Arduino, depende muito de como você quer prototipar. Você tem o ESP8266, essas várias plaquinhas que tem aqui no meio. O ESP8266, o legal do ESP8266 é que ele já vem com um drive Wi-Fi embutido, ou seja, você já pode, diferente do Arduino, que a única conexão dele é uma conexão USB com o computador, no ESP8266 você consegue fazer, você escreve seu código e junto com o código você já pode colocar o dispositivo para conectar na internet ou conectar numa rede local e se aproveitar desse benefício. A gente tem, e o outro nome também que o ESP8266 recebe é Node MCU, tá? É um dos nomes que ele recebe também, o Node MCU. E o ESP8266 ele já é muito mais utilizado quando o teu requisito é ter uma rede Wi-Fi, tá? Não que não dê para fazer no Arduino, né? Mas como ele já é nativo no ESP8266 ou Node MCU, o pessoal prefere ir para ele, né? No Arduino a gente considera uma plataforma bem mais de iniciante, tá? A gente está iniciando ali no Arduino, a gente começa por ele, até porque é muito mais fácil de você desenvolver no Arduino do que no ESP. Aí o outro que a gente tem é o ESP32, que é esse maiorzão aqui. Na verdade, qual é a diferença do ESP32 para o 8266? O ESP32 ele é mais recente, ele tem uma memória interna maior, tá? Memória interna, e também se conecta via USB aqui nesse conector USB no computador, e ele já tem também, além da rede Wi-Fi, ele também tem um drive Bluetooth para você conectar em dispositivos Bluetooth, tá? Então a gente tem esses dois modelos, essas duas plataformas aqui, essas duas plataformas aqui com Wi-Fi, uma com Wi-Fi e Bluetooth para vocês desenvolverem. Então, e aqui a gente tem um quarto aqui, que é o iTine 85, que esse aqui ele é uma das plataformas. Ele não é tão novo assim e também não é tão de iniciante assim, mas ele é interessante pelo tamanho dele. Aqui não tem uma referência, mas ele é mais ou menos do tamanho de uma moeda de R$1. Então ele é muito pequeno, E ele tem várias funcionalidades, tá?
inclusive funcionalidades hackers. O pessoal fala que os hackers geralmente adoram o 18, porque você consegue fazer, por exemplo, keyloggers, você consegue rodar scripts, colocar scripts dentro do 18 para quando ele ser conectado no computador, ele executar esse script. Tá? Eu já vi, por exemplo, eu acho que na série Mr. Robot, eu acho que é na série Mr. Robot, tem um keylogger que ele é feito com ITIN 85. Não me recordo se é na série do Mr. Robot, né? Em que esse ITIN, ele na verdade, o cara coloca ele dentro de um teclado, e aí tudo que o teclado digita, ele captura e salva internamente na memória dele. Depois o atacante pega o teclado, tira o 18 e consegue extrair todos os dados. Ou seja, foi um keylogger perfeito, tá? Sem atentar nada. Outra coisa também que eu já vi fazerem é pegarem o mouse, substituírem a placa interna do mouse por um 18 desse, conectarem num computador e deixarem o mouse ocioso assim no lugar. O desavisado pega o mouse e conecta no computador. A primeira coisa que ele vai observar é que o mouse não funcionou, né? Não funcionou no computador, mas isso já foi suficiente de conectar no computador e ele começar a a executar um script remotamente dentro do computador do atacante. Depois que ele remove o mouse, o script já está executando lá dentro, capturando dados ou fazendo qualquer outro tipo de malefício, né, junto com o usuário. Tá? E aí a gente tem os chamados SBCs. SBCs são os Single Board Computers, ou seja, são placas computacionais simples, única, pequena, ou seja, tudo integrado. A mais famosa delas que a gente tem é o Raspberry Pi, tá? Essa primeira aqui. Hoje, a última versão, que é a versão 4, o Raspberry Pi 4, a gente tem a Orange Pi, que também é relativamente popular, mas ainda tem uma comunidade muito menor do que Raspberry. Tá? E a gente tem a Asus ThinkBoard. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, a ThinkBoard ela foi descontinuada. Mas eu coloquei ela aqui porque era uma placa que ela tinha uma série de recursos que ninguém esperava para ter, conexão SATA, slot M2 para você conectar um disco rígido, um disco SSD, coisas que as placas normalmente não tinham. Só que eu acho que ela foi descontinuada porque o valor dela, que era muito elevado, custava mais de $100, e a gente chegar perto de uma Raspberry que custa em torno de $35, então não tinha como competir. E aí a gente tem a Raspberry. Aí, o que é o USB-C? Na verdade, é um computador. Um dispositivo com um microprocessador ARM, uma GPU, né? E a gente tem aqui em cima os pinos de extensão, os GPIO de entrada e saída. Deixa eu voltar aqui no Arduino. A gente pode observar que do Arduino essas interfaces aqui são para você conectar entrada e saída, conectar LED, conectar um atuador, conectar um botão, para poder fazer a sua plaquinha interagir com o mundo exterior. Mesma coisa aqui no Atine, tem esses pinozinhos aqui, a mesma coisa aqui no ESP32, ou seja, é a mesma coisa no Raspberry, ou no Orange Pi, ou no ThinkBoard. A questão é o seguinte: no microcontrolador, você precisa escrever um código no seu computador e fazer o upload desse código para dentro do microcontrolador e ser executado lá. Mas aqui a gente já não funciona dessa forma. A gente tem uma plaquinha, que é um computador, onde tem um sistema operacional rodando lá. Aqui no caso da Raspberry, a gente tem o Raspbian, que é baseado em Debian, né? Um sistema operacional que está rodando dentro de um pequeno cartão de memória, que não só está aparecendo um trecho dele aqui.
O cartão de memória ele está aqui, ele está rodando o sistema operacional e você executa todos os comandos como se você estivesse num Linux da vida. Então você desenvolve scripts em Python, você pode desenvolver scripts em C, pode fazer trabalhar com esses GPIOs usando seus scripts tranquilamente. Ou seja, a gente não tem ali nada que vai impedir a gente de usar o dispositivo. Inclusive, o Raspberry ele já tem algumas interfaces já prontas para uso, por exemplo, uma interface para você conectar um display externo, tipo um LCD da vida, apesar dele ter entradas HDMI para você conectar no monitor, mas você de repente quer conectar no LCD para exibir dados, né? Então você tem ali uma porta para um display específico. Você tem uma porta exclusiva para acoplar uma câmera. Se você quiser trabalhar com visão computacional, você tem como fazer isso no Raspberry. Você tem portas USB para você conectar qualquer tipo de dispositivo dentro do seu Raspberry. E uma característica comum dos SBCs é que eles são consumidores, são baixos consumidores de energia. Claro, perto dos microcontroladores, eles consomem mais energia. Tá? Mas eles consomem bem menos energia do que um computador, por exemplo. Eu já vi, por exemplo, provedor de internet que ao invés de comprar um servidor de 4 mil, 5 mil reais, um servidor para botar, por exemplo, um DNS para funcionar lá, ele compra 2, 3 plaquinhas Raspberry, monta um cluster e elas ficam funcionando tranquilamente só para atividade de DNS de um provedor de coisa. Ou seja, consome bem menos energia do que um servidor de hack, consome bem menos energia e está ali funcionando, somente precisa de uma tomadinha, uma tomada USB funcionando, e ele ligou, botou o sistema operacional, funciona perfeitamente. Custa em torno de $35 um Raspberry Pi, né? Então, ou seja, tem um custo bem acessível para todo mundo, tá certo, gente? E aí, que linguagem que eu tenho que aprender? Depende. Com que plataforma que você vai trabalhar, tá? Alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu comecei nesse mundo de IoT, que nem se chamava IoT ainda, a gente trabalhava com os microcontroladores PIC, 16F84, 624, 628, a gente tinha que fazer a programação em assembly, então era bem mais trabalhoso, porque a gente tinha que pegar o chip, botar numa gravadora de EPROM, subir o código em assembly e torcer para tudo funcionar, tá? Hoje, mais recentemente, quase tudo isso é abstraído, você não precisa ter um conhecimento profundo do hardware, no sentido de, eu não preciso conhecer profundamente como funciona um capacitor, curva de tensão, saber ponto, tensão flutuante, tensão de disparo. A gente não precisa conhecer nada disso. A gente precisa ter somente conhecimentos básicos da área de eletrônica, o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência. Acabou isso e a gente precisa aprender nas linguagens de programação. C ou C++. Se você for trabalhar com Arduino, você vai ter que conhecer C e C++, mas se você for na página do Arduino, você tem toda a documentação completa de como aprender C++ e com as bibliotecas dele, inclusive. Se você for trabalhar com SBC, com Raspberry Pi, Orange Pi, eu recomendo muito trabalhar com Python, apesar de que, como você é um computador, apesar de usar uma arquitetura ARM, tu vai ter acesso a qualquer tipo de linguagem de programação, desde que ela tenha suporte à arquitetura ARM, mas uma das linguagens favoritas do pessoal é usar o Python. E a gente tem o FreeRTOS, tá? Só eu botei aqui um entre parênteses, ele não é uma linguagem. O FreeRTOS é um sistema operacional de tempo real. Para quem for trabalhar com dispositivos IoT que precisa fazer medição ou exibição de dados, precisa processar dados em tempo real, a chamada telemetria, precisa usar o RTOS. Ele é compatível com uma série de plaquinhas dessas que eu falei para vocês, o ESP32, o Arduino, o ESP8266. Então, ele tem uns conceitos diferenciados, porque ele precisa dar preferências a certos tipos de processo para poder processar um dado muito mais rápido e na frente de vários outros para poder dar
dar celeridade a uma determinada informação. E aí, se a pessoa for enveredar nesse caminho, ela precisa aprender sobre o FreeRTOS. O FreeRTOS ele é open source, tá? Então, qualquer um pode ter, só procurar na internet FreeRTOS, você vai cair na página lá e ter acesso à documentação, ler, entender, compreender. E por último, mas não muito importante, você tem que saber inglês. Apesar da comunidade brasileira ser grande, mas a comunidade americana, a comunidade europeia é muito maior. E os materiais que você encontra muito mais riquezas, e principalmente com detalhes, nos materiais que estão em língua inglesa. Então, é um requisito que a gente aprenda o inglês para poder ter acesso a um material bem mais rico e bem mais vasto sobre a IoT, as plataformas, linguagem de programação, tutoriais, entender como funciona qualquer uma dessas plataformas. Legal, gente? Esse aqui é um exemplo de um código simples, mas escrito em C++ para fazer piscar um LED usando a IDE do Arduino, tá? Do Arduino. Bem simples. Aqui no início ele já começa declarando uma variável chamada LED e ela recebe um valor inteiro, que é o número 13. Esse trecho do código que está void setup, ele na verdade ele só roda uma vez quando você põe o código, que é na inicialização. Nessa inicialização ele vai dizer que o pino, no caso da variável LED aqui, que é o 13, ele vai ser uma saída, um output, ou seja, como eu vou acender um LED, é output. Se eu fosse receber o estado de um botão, ele seria input. Então, como eu vou acender um LED, então esse pino 13, ele vai ser do tipo output. E aqui, void loop é o código que vai ser executado em sequência, né, num loop sem parar, toda vez que você ligar o dispositivo. A primeira parte aqui de setup, ele só roda na primeira vez na inicialização, e aqui ele vai ficar ligando, esse código vai ficar em loop o tempo todo. Então, a primeira linha diz digital write LED, ou seja, digital write, o pino 13, ele vai entrar em modo high, ou seja, vai ligar, vai botar a tensão em 5 volts no pino. O pino vai ficar aceso, ou seja, o LED vai acender. Eu vou ter um LED aceso lá nessa porta, um LED conectado no pino 13 do meu Arduino. Eu vou ter um delay em milissegundos aqui, no caso 1000, desculpa, que é equivalente a 1 segundo. Eu vou aguardar 1 segundo. Depois de 1 segundo, ele vai digital write LED low, ou seja, vai desligar a tensão naquele pino. E aí meu LED vai desligar. Aí eu vou aguardar mais 1000 segundos. Desculpa, 1000 milissegundos. Desculpa, gente. Eu vou aguardar mais 1000 milissegundos, ou seja, mais 1 segundo. E vou encerrar o código. Só que como esse aqui é um loop,